Ah, o Arthur está entrando. Olá, Arthur, boa noite. Boa noite. Nós combinamos a camisa. Estou aguardando. Bom, pessoal, estamos todos aqui, então acho que a gente pode iniciar, né? Vamos dar a palavra ao nosso mestre, nosso posse. A gente tem o posse só para o Arthur, né? E o Daniel. Ferrou bem. Está dando um eco aí. Acho que tem um eco. A gente pensa de mutar o pessoal. Quem ela muta para poder. Tem alguém Quando não falar, colocar no mudo. Oi. Pronto, agora acho que saiu. Tinha alguém. Você, como administradora, pode mutar. Muta na marra aí o pessoal. Acho que agora foi, né? Acho que agora foi. Acho que era o Arthur que está fora, tá externo, ele, eu acho. Foi, agora acho que foi. Então, vou passar aqui a palavra. Ele estava fazendo as apresentações, o Daniel e o Arthur são os moradores que vão acompanhar aqui com a gente. Posse aí, o Posse vai explicar melhor toda a didática, toda a dinâmica. Ele já preparou uma pauta, a gente já iniciou o processo, e aí agora eu vou passar a palavra para ele. Então, somos todos do conselho, eu e o André da empresa síndica, e os dois moradores que estão acompanhando aqui com a gente e vão auxiliar a gente nesse processo aí. Vamos por partes. Primeiro, que está sendo colocado uma responsabilidade enorme em cima de mim, ainda mais o cara me chama de professor. Então, vamos lá. O Daniel e o Arthur, eu estou vendo o Arthur, mas eu não estou vendo o Daniel. Cadê o Daniel? Cadê aqui? Gilson Brandão. Quem é Gilson Brandão? Gilson sou eu. Ah, sim. Bom, então o síndico oficial é a Renata e André. Certo. E o Daniel e o Arthur, eles são os que vão acompanhar o processo do trabalho ou eles são do conselho? Como é que é? Não pesquei. O Daniel e o Arthur, eles são moradores que estão conosco, estão sendo inseridos aqui, conforme a gente tinha combinado, né, de trazer transparência para os moradores. É um canal a mais, né, para acompanhar esse processo com a gente, e aí a gente meio que fez um combinado entre o conselho e o Posse e a Seleto de como vai funcionar mais ou menos essa dinâmica. E aí o Arthur e o Daniel estão somando com a gente para incrementar aqui o processo junto, acompanhando com a gente todo o processo aí desde o início, né? Tá. E quem é a Flávia? A Flávia, ela o Tovar é o subsíndico, né? E a Flávia, ela nos ajuda também, na ausência do Tovar, ela nos ajuda, participa das reuniões. Ela é uma ajudante aqui do Oi, estou aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ciro Fernando Almeida. Aí, tudo bem, Posse? Eu sou do Conselho de Administração, eu e Silmara. Gente, então... Posse, aproveitando, eu notei aqui que você está com 2 áudios abertos em 2 conexões, por isso que está dando um eco. Mutar um deles. Ah, é boa. Tem um M-Posse Desk e o outro Marcos Posse. Mutou já. Pronto, já achei aqui. É que como eu disse, as câmeras não funcionam, então eu uso o desktop porque é melhor e uso o outro que funciona. Telefone e tablet funciona. Bom, já achei todo mundo. Renato, eu vou entrar na segunda conexão aqui, que eu vou desligar a minha, tá? Ciro Fernando. Tá. É do conselho. Então vamos lá. Hoje, comecei até com peso, né, da reunião. A gente, eu estou ligado a esse prédio há um tempão, né? Tem vários eventos, várias atividades,
Eu lembro que eu estive... Bom, só uma recapitulação rápida, né? Eu lembro que eu estive no prédio há muito tempo, quando o prédio não era habitado, tinha um disjuntor pequeno na entrada que já estava pedindo para mudar. Depois eu sumi. Depois chamaram de novo, aí já tinha problemas de desligamento. Não, era uma dúvida se botava um gerador ou não botava um gerador. Depois discutimos isso, aí sumiu. Não houve serviço prestado. Depois veio o desligamento por causa do tal do calor. E nós chegamos à conclusão, tecnicamente falando, e aí nós temos o Daniel e o Arthur, que eu não sei se acompanharam, mas tecnicamente falando, o problema não era do dimensionamento do disjuntor, o problema não era da carga do prédio, embora a carga do prédio possa sempre subir. O problema é que estava aquecendo, e aí nós descobrimos que ele aquecia por um motivo básico. O projeto foi feito, mas um projeto novo, de uma subestação, por conta da carga. O projeto novo foi feito e foi aprovado, mas na época não tinha sido medida a carga. Mas isso não atrapalhou, porque funcionaria se o projeto feito fosse cumprido. E parece que o projeto feito não foi cumprido. Logo, as condições do tal disjuntor não eram boas e ele esquentava. Não por conta da carga de consumo só. Era por conta da carga de consumo e de uma série de outras coisas, inclusive o calor que fez naquela época. Se não fosse as condições de montagem, ele trabalharia numa boa, mesmo com o calor que fez, e o pessoal até comentou. Bom, passado isso, ficou-se de fazer um contrato que não fosse um serviço, fosse uma solução. Então foi desenhada uma ideia de que a nova empresa contratada ou a empresa anterior que fez e não fez muito legal faria uma solução. Eu não vou montar um transformador, eu não vou botar um cabo, não. Você vai resolver o problema. Para você resolver o problema, você vai ter que estudar, entender e fazer uma proposta de tudo que é necessário e apresentar. Para que no futuro a Renata ou o André não digam está com probleminha, não tem probleminha nenhum. Você disse que ia resolver, está escrito, e você não resolveu. Bom, e aí ficou da gente fazer uma outra parte, que seria desenhar o convite, de modo que o convite fosse dado para todos, e todos dessem proposta técnica de montagem e preço, envelopes separados. Porque a proposta técnica, atendendo ao convite, daria a solução. A gente já sabe qual é a solução, mas eles dariam a solução, que é igual. E com isso, a gente teria como analisar as propostas técnicas, primeiro para saber se ela atende o que pediu. Ponto. Porque se você pediu, tem que escrever o que você pediu. Segundo ponto, ela explicou o que ela vai fazer. Terceiro ponto, ela fez um plano de trabalho que diz que em 3 meses, 2 meses, 1 ano vai fazer. E ela disse quais são os elementos técnicos que garantem aquilo. Isso é uma parte técnica. Aí vem o preço está no outro envelope. A partir das propostas, e aí eu chamei a atenção que a gente tem que buscar os moradores e os estagiários ou estudantes. A partir da proposta, a gente monta uma planilha de equalização. Porque uma empresa que é boa e gasta dinheiro com qualidade, treinamento e segurança, ela tem um BDI, o antigo BDI, uma despesa indireta que onera o preço de serviço. Comprar chocolate de qualidade na Cacau Show tem um preço. Comprar chocolate aquilo na loja americana tem outro preço. Então, se você quer comprar um chocolate
que vai durar muito, no sentido que vai ser eficiente, que tenha qualidade, tu vai ter que pagar mais caro. Não é bem pagar mais caro, é pagar o certo pelo que está se fazendo. Por conta disso, aquelas propostas técnicas seriam equalizadas numa planilha. Planilha matemática não tem parcialidade. Se a Renata apresentou 12 serviços prestados igualzinho ao nosso, a Renata sabe fazer 12 vezes. Se a outra empresa apresentar só um serviço prestado igualzinho ao nosso, é notório que ela tem menos experiência, menos problemas de vida. Então, o preço daquela de 12 teria que ser compensado com um deflator. Já foi aplicado isso, etc., mas esse deflator não é muito grande, não. É um deflatorzinho que dá um equilíbrio de quem cobrou 600, com qualidade, experiência e documentação, e quem cobrou 410, sem referência, sem documentação, é mais barato. Estou ganhando. O problema é eu ganhar e não acabar. O problema é eu ganhar e dar uma volta. Então, para isso, a fase de equalização geraria deflatores. Não é deflator grande, não, deflator. Que é o pessoal da administração do condomínio pegaria os preços do envelope de preços e aplicaria esse deflator. Aí Daniel e Arthur estariam juntos também, não só na parte técnica, mas primeiro eles, na parte de dinheiro, iam dizer 600 é equivalente a 520. E aqueles 400, aqueles 500, aqueles 480, é 480, porque não tem como deflatar aquilo, porque aquilo está muito no osso. 480 comparado com 520 dá ao condomínio uma percepção diferente de 480 comparado com 600. Mas aí é justificado. Nós temos uma empresa que tem referências, tem documentação, tem experiência, tem representantes técnicos, tem equipamentos, então tem segurança que ela vai cumprir. Aí, com isso, aí a gente poderia fazer, dentro da administração, uma eleição, uma avaliação e uma escolha da melhor empresa e não da empresa mais barata. Porque talvez no passado, a empresa que fez o projeto, e eu não entrei em detalhes na fiscalização desse projeto, o objeto do meu contrato era outro, era só do aquecimento. Mas os visitantes que foram ao prédio descobriram, porque abriram tampas, abriram coisas que eu não abriria, mas eles, para dar preço, precisam ver, eles identificaram coisas estranhas. A primeira coisa é que o disjuntor grande está numa caixa pequena. Isso aumenta a temperatura. O barramento não é adequado e a montagem não é adequada. Isso faz parte da solução. Quem for dar preço tem que identificar os erros e consertar os erros. Então vai ter que consertar os barramentos, limpar os barramentos, botar uma caixa decente, trocar a caixa por outra. Se trocar tudo isso, ele não esquenta mais. Não é colocar um ventilador ou colocar um ar-condicionado. E quando você faz um projeto que contemple tudo que as normas pedem. Quando você não contempla tudo que a norma pede, aí você bota ventilador, você bota um cabo de vassoura segurando para o disjuntor não desarmar. Tem várias técnicas fora da norma. Então, o momento em que a gente está, que eu percebi, nós temos as empresas que mandaram propostas. Das 3, e eu conversei isso com a Renata, das 3, uma se declara que não está afim, porque o pedido pede X e a empresa diz que só vai poder fazer X sobre 2. E aí a gente contrata um pedaço dela, porque é mais barato. Eu não sei o preço, mas vamos lá, é mais barato. E o resto da outra, que deu um preço geral, que é mais barato. Mas a outra vai dizer que o preço geral,
Aí vai dar uma confusão técnica e contratual. Então, eu conversei com a Renata e mandei um esboço de um e-mail que eu não vou mandar até que a gente tivesse a reunião, né? No e-mail dizendo, agradecemos muito, amamos vocês e vocês estão desclassificados porque não atendem o que pediu. As outras duas, também tem um e-mail. As outras duas precisavam entregar envelopes separados para não contaminar a análise técnica com os valores financeiros. E elas mandaram tudo junto. Não acho que vale a pena a gente desclassificar, nem tirar fora, porque está difícil encontrar gente para fazer. Então, a gente separa a análise do preço, a gente consegue viver sem ver e levar em conta o preço. Então, Daniel e Arthur, o momento é montar, quer dizer, pedir uma validação. Empresas que entregaram em 2024, entregaram em 2025 a mesma coisa, tem que declarar que sim, estão entregando a mesma coisa de 2024 e eu assumo preço, prazo, condições e materiais. Se não, ela é eleita e aí ela diz, mas esse preço era de 2020. Para que esse ruído? Então, eu sugeri à Renata que a gente mande um e-mail para todas elas dizendo, por favor, verificar as condições e ver se são mantidas, conforme o convite. E elas vão dizer, confirmamos, está tudo bem, ou não. Porque de 2024 a 2025, nós tivemos um tempo de emissão e repetição. Será que eles contemplaram isso? O mercado está bastante agitado, está bastante aquecido. Entendeu? Então, André, esse é o meio que nós estamos vivendo. Ciro e Sumara, vocês precisam ficar de olho nisso tudo. Mas o Daniel e o Arthur vão estar no meio do processo de estruturar uma planilha de equalização. E não pode ser assim, a empresa que tiver um nome começando com A ganha mais pontos. Não vai ser assim. Vai ter um critério que seria técnico, documental e de experiência. E tudo isso tem parâmetros tranquilos que a gente consegue mensurar e colocar numa planilha. É claro que eles vão, no final, saber que a planilha previa isso, isso e isso, as regras do jogo, né? E não vai dar para contestar. Mesmo que eles quisessem, ou achassem que tivessem o direito, né? Porque, sendo um contrato privado, o problema é do condomínio. Escolhe quem ele quer. Mas, para ficar bem tranquilo para o mercado, o condomínio vai apresentar, olha, seu preço foi maior que o do outro, mas você foi escolhido. O seu preço foi menor que o do outro, mas não foi escolhido por conta de outros requisitos. Podemos até dizer quais são os requisitos, mas não temos obrigação. Veja, a decisão da administração é soberana, não obedece um decreto-lei 8666. Não obedece isso. Entendeu? Então, esse é o momento em que a gente está. E a pauta incluía esse prólogo. Já acho que eu falei bastante coisa da pauta. Você mandou para eles a pauta, ou Renata? Mandei, pode. Mandei para todo mundo a pauta. Está todo mundo aí com a pauta. E como saiu uma, só para terminar, como saiu uma, eu vou falar aqui qual é, a M2Q, tem M2Q, Neutec e Ecolite. A M2Q foi aquela que declarou que não pode fazer tudo, só pode fazer uma parte. O que é muito legal. Talvez ela tenha até a expertise, mas nós não podemos ter 2, 3 participando, porque senão vai dar confusão contratual e vai ser um jogo de empurra muito grande. Então, eu encerro dizendo que tem uma empresa chamada Equipe 1000, que participou muito das visitas. A mandou abrir um monte de tampa, meu Deus. E diagnosticou um monte de coisa. Só que isso foi no passado. E, em contato com eles não têm isso à mão. Deve estar no meio de um passado de diretório.
E eles estão com vários trabalhos desse tipo, no Catete, Copacabana, porque tem uma demanda, aqueceu o mercado. E a Light e os moradores estão investindo em segurança e melhoria de instalações elétricas. Então, eu achava que devia chamar eles para eles reverem, revisitarem, e sábado já tem uma proposta de visita. E como a gente vai pedir para revalidar as propostas daqueles que já entregaram, eles entregariam junto, não revalidada, mas pronta. Eles não mandaram a proposta, parou o processo, só 2 mandaram. Pronto, parei de falar. Essa equipe 1000, o Posse, eles disseram que entregariam então até quarta, foi isso? Eles conseguindo essa visita técnica agora sábado, e na quarta eles queriam conseguem fazer entregar. visita na segunda para entregar na quarta. Mas fazendo a visita no sábado, de repente, dá uma pressãozinha, eles entregam na terça, que seria um prazo para as empresas que entregaram dizer: eu declaro que o que eu entreguei está valendo. Tá. O preço, o prazo. É razoável. Na terça a gente dava uma apertadinha e na terça a gente já teria esse final aí das propostas, e essa equipe que falta Passa a bola entregar. para vocês questionarem. Professor, vou manter o professor, que eu me sinto muito bem chamando professor. Mas aqui o senhor me dá aula, então é o Gilson que está falando. Eu queria ver com o senhor se eu entendi direito, por favor. O senhor está dizendo que cada um dos fornecedores visitarão o condomínio, farão a sua análise e aí farão a sua proposta final após análise. É isso que eu entendi? Não, os que já visitaram e deram preço e prazo não precisam visitar de novo porque nada mudou. Uhum. Mas aquele que veio, mediu e não mandou proposta porque as coisas não estavam andando tão rápido, perdeu muita informação. E eles estão trabalhando com vários lugares e tem que olhar de novo. Então, ele, eu digo, a empresa viria, responsável, né? Viria visitar novamente no sábado de manhã para refrescar a memória, ler o que tem, ver o que tem, para poder montar a proposta. É só uma empresa, Gilson, que essa empresa participou, eu acho que foi da última remessa que teve de propostas, e aí o Posse lembrou deles que eles não estavam nessas empresas que a gente mandou agora por último. Aí ele falou, poxa, tinha uma empresa que eu lembro, era bom, apresentou, né, uma boa capacidade técnica, mas eu não vi a proposta. Aí a gente foi buscar, conseguimos o contato, e a gente fez contato agora e falou, vou precisar dar uma olhadinha nas medições para dar uma refrescada e a gente conseguir mandar. Então foi isso. As 3 que já estão participando, o Posse explicou que não atendeu as demandas e as exigências, então nós teríamos 2 no páreo, e agora a gente vai completar de novo com 3, e a gente combinou meio que um prazo no início dessa semana agora para essa empresa que já visitou, já fez várias visitas. Eu falei com essa empresa, ele falou, realmente, eu fiz umas 2, 3 visitas aí, mas já tem tempo, então acredito que tenha sido na outra gestão, enfim. Aí ele ficou de voltar aí no sábado para a gente retomar isso, e a gente vai continuar com 3 no páreo. Eu queria só, professor, se o senhor falou uma coisa, se o senhor for de acordo ou não, por favor, se critique, que eu não tenho nenhum tipo de vaidade, eu quero tentar ajudar e aprender o que for necessário para que nós possamos ter o melhor para o condomínio. Eu acho que essas empresas, elas deveriam colocar em sua proposta aquilo que o senhor falou, claro, não estou querendo ser repetitivo, ela para apontar cada um dos processos que precisam fazer, que devem fazer, mas nos mandar isso em Excel, porque aí nós podemos criar, a partir daí, uma pivot table, uma planilha dinâmica, para que a gente possa analisar cada uma
das concorrentes, tentar facilitar essa equalização que o senhor pediu para que os nossos, vamos dizer assim, os nossos auxiliares nesse contexto possam ter mais facilidade, porque, afinal, todos eles não são dedicados a isso, eles têm seu trabalho, tá? Então, seria muito bom que a gente chamasse cada um dos concorrentes, os que já fizeram a proposta, para que nos retirassem, se quisessem revisar a sua proposta na parte técnica, que o fizessem, mas que nos enviasse tudo novamente em Excel, e o novo concorrente que venha, que faça essa proposta também com os trabalhos a serem executados em Excel, para na hora da criação da planilha dinâmica, nós podemos ter uma maior facilidade para analisar. Por exemplo, o Daniel está acostumado a fazer isso, faz isso, e o senhor fazem isso com o pé nas costas, e pode nos auxiliar a entender, esse fornecedor falou que faz isso, vai ter que fazer isso, aquele também falou, e o valor para executar cada um dos serviços é dessa forma, ou então, não sei como é que a gente fala isso, o valor total vai custar isso, porque nós vamos fazer tudo o que o fornecedor propor, nós não vamos separar serviços por fornecedor. Pelo que eu entendi, e sou super de acordo com o senhor, tá? Ó, quem iniciar, faz do início ao fim daquilo que tem que ser feito. Sou super de acordo. Mas eu acho que essa facilitação de fornecer isso em Excel, senão nós iremos ter que fazer isso, ter que tirar cada um dos serviços a serem executados e alimentar uma planilha dinâmica para que a gente possa ter essa pivot table aí, nos alimentando de informação para poder analisar direito. Fico por aqui. Então, quem levantou a mão aí, não foi? Arthur e o Ciro também. Foi eu. Deixa eu desligar o minha aqui. Pronto. Desliguei o meu. A minha ponderação é só, Gilson. Eu vou só fazer uma parte aqui, pela minha experiência de projeto na área jurídica, que não tem nada a ver com a área de engenharia, mas que já participou de muito projeto de engenharia. Se a gente voltar com eles e pedir mais coisas, Gilson, vai demorar muito mais tempo. E a gente já está correndo contra o tempo. Eu acho que a Seleto, por exemplo, tem estrutura para nos apoiar com isso. O professor Posse tem conhecimento, Daniel e etc., que não vai precisar ter uma planilha, que aí eles vão voltar, vai dizer que tipo de planilha quer, aí cada um vai mandar a planilha do jeito que quer, aí a gente vai ter que montar a planilha, voltar. Eu acho assim, Perfeito. Minha opinião, O que eu estou dizendo é o seguinte: a minha visão. Se a gente tivesse com um prazo, um cronograma muito tranquilo, confortável, de 2 anos, eu estaria em gênero, número e grau. Mas aí, Gilson, eu nem falaria de assim, eles fazerem. Eu faria a planilha e mandaria para eles preencherem, para voltar com um padrão. Mas como a gente não está nesse cenário... E nem temos o conhecimento para... Porque cada um vai pedir um serviço diferente, né? Mas eu acho que a proposta já está claro. Mas é uma terceira empresa... É que o Potts acho que está deixando, né, todo mundo falar... E ele depois vai explicar que ele já tem esse modus operandi todo formatado e vai explicar da melhor forma. Ele já tem isso tudo desenhado já e vai... professor, pode nos interromper, ninguém aqui vai... mas ele está esperando todo mundo, porque todo mundo levantou a mão. Agora, deixa depois, gente, o Arthur e o Daniel, que estão aí pela primeira vez participando, né, falarem aí para ver o que eles têm de observações, etc. Já que o professor Posse já tem isso aí, Posse, a gente ouve rapidinho Damasceno e Daniel, depois a gente passa a palavra ao senhor. Que aí esse aí ponto já parece... Vamos por ordem alfabética, então. Ordem alfabética, Arthur, com a palavra. O som, está sem som seu, Arthur. Agradecer a vocês aí pelo convite. O Marcos não se lembra, mas eu já encontrei com ele várias vezes. Eu acho que assim, a narrativa
não foi nem um pouco perto daquilo, mas eu acho que o que importa é resolver daqui para frente, então não vou nem falar dali. Eu tenho alguns questionamentos em relação, apesar de você falar da questão do calor, eu vou bater nessa tecla mais uma vez. Por quê? Você pode falar, quando eu li a norma BNT, eu sou chato, falando que eu leio as coisas, cara. A norma BNT não fala de tomar sol da tarde, direto numa porta de alumínio. Então, tudo que gera elétrica é igual a calor. Então, por mais que você tenha ali, você tem, inclusive, se um ser humano não consegue trabalhar a 30 graus, ali que o disjuntor tem que trabalhar 40, se ali tem uma temperatura, sensação térmica de 60, não vai ter cooler que vai trocar calor com isso, porque o lado externo, o lado está mais quente. Então, assim, eu vou mudar a pergunta, porque eu já vi sua resposta sobre a não necessidade, vai falar sobre barramento, sobre qualidade de material, uma série de coisas. Então, eu vou mudar a pergunta para dizer, eu já escutei que você não acha necessário, indiretamente. Eu vou mudar a pergunta. Se for uma condição que o condomínio pedir, então, por exemplo, o fato de nós pedirmos para resfriar torna inviável o projeto? O condomínio é teimoso, quer que resfrie. Torna inviável o projeto? A pergunta é outra. Não é se precisa, você já disse que não precisa. A pergunta é, se nós quisermos um super luxo com ar-condicionado, inviabiliza o projeto? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que foi o que você falou do projeto, não sei o quê, falou de aquecimento, mas no final era demanda de carga mesmo, teve desarmou, e essa discussão sobre o contrato foi turn and key, tá? Então foi solução. Só que a solução não é necessariamente a solução que a gente acha. Tanto é que qual é o argumento que eles falaram? Todos os projetos, os disjuntores eram a BNT, sim. Só que era um Fiat 147, era um carro, não era um Rolls Royce, mas era um carro, de fato. Nós não tínhamos, por isso que a gente chamou o Marcos para dar essa balizada de qualidade de material, que é uma competência extremamente técnica, que não cabe para as pessoas aqui se responsabilizarem para isso. Então, nessa segunda pergunta, eu quero te falar o seguinte, por norma, NR mesmo, norma trabalhista, devido à carga do disjuntor, nossos funcionários não podem armá-lo de novo. Não tem treinamento, não tem norma regulamentadora. Porém, você deu uma solução, é por isso que eu falei que você não botou essa solução, eu queria saber se no projeto você tinha falado lá atrás sobre botar a modalidade de rearmar de forma telecomando, que aí sim pode, porque é a distância. Então, eu queria saber se nesse balizamento teria essa questão do telecomando. A terceira coisa, e aí eu acho que entra seu know-how, é importante que em engenharia você pode ter várias soluções para o mesmo problema. Então, realmente, o balizamento da análise dos projetos sugestivos executivos, ainda que talvez tenha uma diferença, e mesmo que você bote lista de materiais de qualidade superior e melhor, beleza? Avaliar se os projetos são execuíveis, mesmo que sejam diferentes, que pode dar diferença de custo por diferença de projeto, mas apesar da solução ter talvez até igual eficácia. Então, seriam essas três perguntas que eu teria. A primeira, se fazer um resfriamento ativo inviabiliza o projeto, se for uma demanda do próprio condomínio. 2, se a gente colocar, se esse disjuntor que vai ser colocado vai ter modalidade de reacionamento por telecomando. E a terceira coisa é se você vai levar em consideração, porque se a solução, não só a questão dos projetos serem diferentes do custo, mas as soluções de engenharia. Porque se a solução de engenharia dos três for igualmente eficiente, é possível que dê diferença de custo por diferença de solução. E aí eu queria só ver se você vai balizar isso também, porque chega a ser até difícil fazer uma tabela se as soluções de competência forem diferentes, entendeu? Só isso. Obrigado. Turi, o Daniel? Então, Daniel, com a palavra, então, por favor. Oi, pessoal. Então, são duas questões, até pegando ganchos no que o Arthur falou, assim, eu sou engenheiro eletricista, assim, mas eu não atuo nessa área de painéis, essa parte industrial, tá? Mas, assim, até no dia que faltou luz, eu fui dar uma olhada para entender como é que é a instalação ali.
E olhando ali os barramentos, me espantou um pouco que é uma cara de gambiarra só, né? Você olha assim, você vê ali o disjuntor Eletromec ali, eu fui até ver no site do fabricante, um dos barramentos que está em cima, a grossura dele é muito fina em relação ao de baixo, ou seja, até trocaram o que era original. Então isso é um fator importante para justificar talvez a parte de sobreaquecimento. E outra questão aí talvez sejam os apertos, né? Porque, fazendo uma analogia com o disjuntor que tem aqui no nosso apartamento, que é de um porte muito menor, o disjuntor ele não é para esquentar, né? Ele é um elemento ali do circuito que ele não é necessariamente, se for tudo bem dimensionado, ele não deve ter esses problemas em condições normais de ficar esquentando. Se tivesse um equipamento ali industrial, que a gente bota às vezes para acionar algumas máquinas de indústria, assim, aí sim, você tem que ter uma solução térmica, às vezes um ar-condicionado, um cooler diferente. Mas quando a gente fala somente de disjuntores, assim, teoricamente ali não precisa nem, talvez, de ventilação forçada, mas a gente está falando ali de um armário que está numa condição ali atmosférica ali que bate o sol da tarde. Pode ser que às vezes um redimensionamento ali, né, digamos assim, refazer aquilo tudo, né, resolva. Talvez não precise dessa solução que nem o Arthur tá comentando, assim, que realmente pode dar um conforto maior, mas se for tudo bem feito, não precisaria de um ar-condicionado, de uma coisa desse nível, tá, na minha visão, tá. Aí esse ponto colocado. O segundo ponto que eu queria comentar era dúvida sobre, assim, que eu também estou entrando agora, eu não quero bagunçar nada, eu quero ajudar, e assim, eu cheguei, assim, um eletricista que trabalhou aqui na minha obra da minha casa, ele é muito bom e tal, eu tinha perguntado para ele se ele conhecia alguém que era referência, que ele já trabalhou alguns projetos, assim, ele trabalhou com uma coisa de hospital, então, uma obra de maior porte, então ele me recomendou uma pessoa, cheguei a conversar com esse cara dessa empresa, e ele até comentou, ele foi tentando, quase que adivinhou até assim, tu mora naquele condomínio Bela? Então ele já tinha vindo aqui na época do outro síndico, o nome da empresa acho que é Letec, o nome dele é Leandro, se eu não me engano. Então, assim, ele já tem Leonardo, né? Ele já tem uma familiaridade, né? Foi recomendado até pelo meu eletricista, bati um papo com ele. Assim, ele me parece ter um know-how interessante, tá? Aí o meu ponto não sei se está aberto ainda para sugerir um fornecedor, dado que foi, né, saiu, né? Desembarcou aí, né? Aparentemente por não ter muita experiência. Então, assim, era essa dúvida aí, né? Se dá para sugerir aí para ter mais gente, né? Para competir, né? Porque quanto mais gente competindo, colocando o portfólio aí para gente, melhor, né? E pelo que eu pesquisei dele no Google Maps para ver as avaliações, comparando até com as outras opções que a gente tem, assim, eu acho que é um dado importante a gente ter essa avaliação de outras pessoas. E ele tem muitas avaliações positivas, tá? Então, assim, vendo as mídias dele, eu achei interessante, tá? Eu achei que poderia ser um potencial fornecedor para a gente, tá? Aí só queria colocar esse ponto. No ano passado, veio com certeza a Neutec, a equipe Mil e a Letec. Então, assim, eu acho até que eles já teriam projetos até relativamente rápidos, porque eles já conhecem o problema, já viram, eles só talvez reafirmassem, mas já fizeram toda essa visita do quadro e tudo mais. Só a questão realmente diferente do nosso apartamento, eu falo bate essa tecla, assim. No nosso apartamento, os nossos disjuntores estão numa sombra, acobertados e sem uma porta, boa noite, e sem uma porta de metal na frente, né? E assim, a gente não vai ter muita solução de espaço ali, a não ser que a gente faça uma realocação, né? Não tem como sair muito dali. Então a gente tem o metal que absorve calor, a gente tem o calor, sol da tarde ali, lembrando que é o período de maior consumo, que é verão, e ali chega. Então, é uma condição climática bem adversa. Eu acho que é importante falar isso, porque não é um disjuntor de alto consumo que está dentro de um laboratório, não é um disjuntor de alto consumo que está dentro de um abrigo, é o disjuntor que está dentro de consumo de um lugar que pega sol de altíssima... Assim, toda vez que a gente faz um projeto, a gente faz uma coisa chamada CNTP, condicionamento de temperatura e pressão, né? Essa CNTP não existe. Então, a gente não pode aplicar a BNT, que é CNTP, numa coisa que não tem a CNTP, que é o sol externo. Então, a troca de calor, ela é existente. Então, assim, estou falando isso nem nos tempos de laboratório, quando fazia biotecnologia. Então, assim, tudo que você trabalha é CNTP, condições normais de temperatura e pressão.
Não é uma condição normal. A condição normal de temperatura e pressão, ela pode ser induzida artificialmente ou naturalmente. A condição natural ela não existe ali. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla, porque num projeto técnico livre, em CNTP, ela vai funcionar bem. Num projeto que tem uma vigência externa, eu bato muito nessa tecla porque ele é muito quente, gente. É claro que tem sobrecarga, que isso é aperto e tudo mais, e talvez fios pequenos, isso aquece. Mas o calor da temperatura do lado de fora é absurdo no verão. É só para não esquecer, por isso que eu perguntei. Já entendi que não é obrigado, mas se ele impede, só isso. Assim, se for uma demanda do condomínio quanto ele onera, se ele impede mesmo. Assim, dá para fazer? Ou é ruim manter uma vida útil do nosso disjuntor durar mais tempo? Enfim, é só a ideia mesmo. Eu entendo que isso deve ser analisado, sim, tá? Mas assim, esses equipamentos eles são projetados também para ter uma certa robustez, tá? E aí quando você tem essa CNTP que você comentou, que geralmente é 40 graus ali, você tem um fator que eles chamam de D-rating, que é justamente operou a 50 graus, está fora do ponto CNTP que você comentou. Ele perde uma capacidade em, por exemplo, sei lá, 8%. Mas o ponto que a gente chegou aqui, eu acho que chegou a 80 graus. Foi uma coisa perto dessa ordem de grandeza. Então, assim, mais de novo. Então, é um patamar aí que não é a condição ambiental ali. Então, assim, tem outras coisas muito mais importantes, erradas ali, do que essa condição, porque a condição ambiental vai chegar talvez a 40, 50 graus, né? Uma coisa confinada ali, recirculando, vou chutar aí perto dos 50 e poucos. Não vai chegar nos 80, 90. Entendeu? Então, assim, óbvio que um ventilador ali, acho que até eu li no relatório, eu achei interessante esse exercício dele jogar para fora. Se for barato, eu acho que vale a pena sim, mas tudo tem que ser ponderado, né, para ver o custo que isso vai onerar ali, né, e o benefício disso, né, mas de fato é pertinente. Já vamos todos? Ou falta alguém? Eu não tenho tudo aqui. Todo mundo falou. O Daniel é eletricista. E o Arthur? Arthur, você é eletricista também? Eu não lembro. Não, sou médico. Eu não lembro. Vamos botar aqui. Então, vamos lá. Primeiro, pedir Excel. E a Renata já deu uma dica aí. Quando a gente fez o convite, a gente amarrou de uma maneira tal que seria possível fazer essa planilha necessariamente sem pedir para eles. Se eles não fizeram a proposta como a gente pediu, é uma das coisas que a gente tem que fazer. Favor, fazer como pediu. Era para dar preço parcial de partes e etapas. Por exemplo, você deu preço geral. Está escrito: divida, presente, parcele, identifique os unitários. Faz de conta. Você não fez. Então, por favor, faz, senão não vai dar tempo de você participar. Está entendendo a colocação? Então, já está meio que preparado para essa... Porque é uma maneira de eu te enganar. É uma maneira de eu te convencer. Quando eu não faço igual ao meu concorrente, eu consigo usar de palavras de que você vai ficar melhor comigo. E a gente está preparando o convite para que não tenhamos essa dificuldade de entender o que todo mundo está falando. Tipo assim, preço unitário em alguns contratos do governo. Preço unitário. É preço unitário. Se o cara não der preço unitário, não participa. Continuando, Arthur, botando resfriamento não tem problema nenhum. Sabe? Você colocar um acréscimo de compensação térmica não tem problema nenhum. O projeto de quem desenvolveu o projeto tem que garantir que o resfriamento não deixa buraco para bicho entrar, o resfriamento não vai gerar condensação, porque vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Tranquilo, não fica caro. Quem falou foi o Daniel. O aumento de custo do resfriamento,
quer por insufladores, quer por ar-condicionado, não é relevante em termos de preço. Mas, como disse o Arthur, dá um sobreconforto. E aí eu diria até que você conseguiria aumentos de carga bem acima do que você normalmente admitiria. Segundo ponto, telecomando eu acho que está contemplado também, porque foi uma coisa que a gente insistiu, que é miséria. O disjuntor que vai ser colocado tem que ser capaz de um monte de coisa. Não é Nestlé, é Cacau Show. Tem que ser capaz de um monte de coisa. Ele tem que ser capaz de sinalizar, gritar, alarmar, acender luzinha e ser comandado à distância. É por um botão. O botão não custa nada. O botão. Aí você bota o botão e desliga o disjuntor. Então, em termos de... O disjuntor já tem tudo. E ele tem ajuste. Se nós fizermos um acordo com a Light de não sei quantos amperes, ajustado para não sei quantos amperes. Se a gente pedir aumento de carga, que é possível, dentro do que já está, a gente aumenta o ajuste do disjuntor sem trocar o disjuntor. Então, o telecomando está contemplado, Arthur, resfriamento não muda em nada. E chamaremos a atenção das empresas sobre isso. Voltando para o Leonardo e falando do Arthur CNTP, eu participei de elaboração de norma técnica e eu insisti para tirar da norma técnica de alta tensão, tira o peso da neve sobre os condutores. Porque está na norma francesa, que os condutores têm que suportar vento e etc, etc, etc. Tira o peso da neve. Por quê? Porque não neva do São Paulo para cima. Mas na norma, Arthur, está escrito, é de responsabilidade do projetista considerar tudo que for necessário para o bom funcionamento. Se for projetar uma linha de transmissão no Rio Grande do Sul com o Uruguai, tem que prever neve. Mas não obriga o calculista a dimensionar na Bahia condutores mais robustos ou suportes mecânicos mais caros, porque não tem neve. É praticamente impossível, embora caiam torres por causa de vento, que não é neve. Então, a CNTP só acontece nas aulas de física. Quando você aplica a NBR, ela contempla as normas de produto. As normas de produto são tropicalizadas. As normas de telefone, de celular, Brasil, são tropicalizados. Manaus faz um projeto diferente da Noruega. Não pode, porque tem umidade relativa do ar. Então, a CNTP, que o Arthur comentou, existe, mas as normas contemplam isso, os produtos contemplam isso, e chama-se tropicalização. Quanto ao calor, realmente, se o calor é incidente, quem fez o projeto deveria ter pensado nisso. E isso vai ser, se não está escrito, porque tem um relatório, gente, todo mundo recebeu o relatório para fazer a proposta. E isso vai ser avisado, combinado, relembrado e vai ser parte do projeto. Contempla tudo que está aqui? Sim, contempla. É claro que a gente vai ver isso junto, né? E, nesse caso, se houver avaliação do projetista que isso é relevante, Leonardo, haverá uma ventilação forçada. Ele está com medo, ele vai botar. Então, Arthur vai acabar, de repente, tendo ventilação forçada. Com ar-condicionado, não tem problema nenhum colocar, se o projetista achar conveniente, quem está pagando o condomínio, vai botar ar-condicionado. Não é um ar-condicionado da Springer. Não é ar-condicionado da Springer. E tem gente que bota. É um ar-condicionado melhorzinho. Springer é residencial ou comercial que para de funcionar quando as pessoas vão dormir. Eles têm um ciclo de funcionamento
que não é coberto pelo fabricante nem pela norma do produto. Se ele colocar um ar-condicionado Springer, maluco, tá fora, entendeu? E aí voltamos ao terceiro elemento do Arthur, materiais. Está previsto que quando eles apresentarem, eles vão dar os materiais. E quando a gente descobrir que o Arthur previu um disjuntor piu-piu e o Leonardo previu um Siemens 3AS1, vamos chamar o Arthur. Arthur, faz um favor, tira o seu disjuntor piu-piu, considera o 3AS1 da Siemens e ajusta o seu preço. Porque aí nós vamos poder comparar os preços. Já está mal, Arthur. Tu botou um disjuntor piu-piu. Já está mal. Tu tem 24 horas para entregar isso compatibilizado. É por isso que nós estamos compatibilizando. Nós vamos ver as propostas do ponto de vista de equalização de preço, mas também se elas falam a mesma língua. Tem cabos comprados de cobre que não são de cobre, são de alumínio com uma capinha de cobre. Então, nós temos que ter cabos da Prisma ou cabos da antiga FICAP. Tem que ter produtos que tenham o selo do Inmetro e que tenham respaldo nacional. Então, 3 pontos. Resfriar não mata ninguém. Telecomando é natural, porque o disjuntor vai até apitar. Se não vier com a internet das coisas, porque hoje a tecnologia muda e não custa caro, só agrega valor. Os materiais serão compatibilizados e a CNTP do Arthur é prevista em norma assim. 60 graus, 70 graus. Eu fiz uma inspeção no Shopping Recreio, que tem há muito tempo, que tem várias subestações. Dentro da subestação, do subsolo, era 60 graus. A gente bota termômetro para medir, termografia e tudo isso, era 60 graus lá dentro. E a gente usa aquela roupa de anti-chama. O Igor, que estava comigo, ele não conseguia ficar na sala, ele saía e ficava na porta. Porque ninguém... Eu nunca me toquei nisso, mas eu acho que ninguém aguenta ficar em 60 graus. E eu estava lá, fazendo anotações, não sei, acho que eu sou maluco. E o Igor não conseguia ficar na sala. E ninguém entrava na sala. Eu não podia, por conta... E aí, o que estava de errado na sala? Não tinha exaustor. Só isso. Não tinha exaustor para tirar o ar quente. O projeto não contemplava. Bom, a solução disso é fácil, né? Porque os transformadores estavam perdendo capacidade de carga. Não é o disjuntor, capacidade de transformador está com menos capacidade, com uma perda muito grande. Então, eu acho que com essa falação toda, só faltou um item que o Leonardo levantou e que eu acho que o Arthur corroborou. A Letec pode ser chamada. E aí, Renata, é só fazer um contato, a gente pode fazer um contato, passar os materiais para eles, porque já tiveram lá, já viram os problemas que deu. A Letec fica em que bairro, o Leonardo? O Daniel? É Daniel o nome dele, o Arthur. É Daniel. O Rossi, é o Daniel que falou. É, Daniel. Aqui no Google Maps indica Jacarepaguá. Exatamente. Eu entrei em contato com eles para pedir para eles darem preço na época e eu acho que eles fizeram o estudo de carga. Eles fizeram medição de carga. Eu não lembro. Leonardo, esse nome não me é estranho. Eu associei ao Leonardo a você, por isso que chamei Leonardo. Então, Daniel, a Letec deveria ser chamada mesmo. Então, a gente resgata o material deles, né? Tem e-mail. Se o condomínio não tiver, eu vou ver se eu acho aqui. A gente chama o Leonardo, eu não sei se ele vai querer. Chama o Leonardo e ele apareceu na história porque eu pedi para ele fazer o levantamento de carga. Ele fez. Os equipamentos têm aferição, tem certificado de aferição, foi assim, eles cumpriram tudo. E quando souberam que tinha que acertar tudo, eu acho que eles também fazem isso. Eu só peguei um pedaço deles para fazer o levantamento de carga. Sim, então, vamos verificar e vamos pedir para eles dar preço também. Lendo o convite, eles vão dar o mesmo jeito de preço, Arthur. É o mesmo esquema de... Arthur, não,
Aí a gente vê com eles, se eles quiserem também entre amanhã e sábado e puderem visitar, porque Isso. possivelmente ele vai pedir uma visita, a gente tenta ir fechar tudo até quarta no máximo para a Eu gente espero que eles dar mais um estejam passo. desempregados. Eu espero que estejam desempregados, que o mercado aqueceu. Então, mas eu não posso sábado, eu não posso segunda, eu não posso terça. Aí, de repente, o problema é o tempo que a gente está querendo implantar isso, né? Nós estamos em junho, julho, agosto, setembro, até o verão, que o pessoal teme tanto, né? Bom, deixando a Letec por enquanto, eu acho que eu consegui dar uma ideia para o Arthur, para o Daniel e para o Gilson, né, que falou das planilhas, não foi? Sim, eu queria só uma dúvida complementar, só para nos esclarecer um pouquinho, pelo menos para mim. Eu confesso que eu preciso que o senhor tire essa dúvida. Na empresa que eu tenho, na empresa que eu trabalho, nós temos um desligamento à distância dos nossos disjuntores, mas não temos um ligamento à distância. Então, a tecnologia avançou ao ponto de você conseguir, por um comando via computador, via alguma contadora ou algum tipo de comando, ligar o disjuntor à distância, então. Sempre foi possível. Se o disjuntor não... sempre foi possível. Agora está muito comum. Os disjuntores conseguem, inclusive, saber o que causou o problema. Os disjuntores eles estão sendo melhorados para incluir cada vez mais funções. Então, o desligamento, quando você arma o disjuntor, ele carrega uma mola, um sistema de disparo. Então, disparar para desligar, quando você liga e carrega a mola. Quando você aperta para desligar, é rapidinho. Mas existem disjuntores que podem recarregar a mola eletricamente, se tiver luz. E alguns guardam energia para fazer 1 ou 2 religamentos. Entendeu? Então, na hora que for dimensionar o disjuntor, provavelmente o disjuntor tem o recurso de desligar, isso é meio que obrigatório, e de religar, além de eventualmente dizer o que aconteceu com ele. Foi a fase A, foi a fase B. Então, alguns disjuntores têm isso. Alguns disjuntores têm acoplamento de coisas. Então, na hora que especificar, eu acho que isso está dentro do nosso convite, e deverá ser contemplado um disjuntor que viabilize o ligamento e desligamento remoto. Entendeu? Sim, então quer dizer que quando a rede cair, se voltou 1, 2 fases, o disjuntor, a gente vai ter ali um display dizendo estamos com 2 fases fora, com 1 fase fora, então nós teremos vai ali depender do modelo que a gente comprar, do modelo que a gente escolher. No momento que foi dito, tem que ter condição de ser operado remotamente. Não que dê mais informações. Mas, como eu disse, está tudo vindo junto, sabe assim, a máquina de lavar agora vem com internet, a geladeira vem com display. Então, você não precisa nem pedir, ela já está vindo, não tem outro jeito, já estão te empurrando com uma série de funcionalidades que você às vezes nem usa. Num condomínio comercial no centro, eu especifiquei os disjuntores dos andares e os disjuntores gerais. Os disjuntores dos andares foram caríssimos. Já a síndica quase me bateu. Porque são disjuntores Siemens de curvas ajustáveis com indicadores, mas hoje não tem nenhum problema, não tem nenhum reajuste, não tem nenhuma troca, nenhuma manutenção, porque você gastou um dinheiro num equipamento que é um patrimônio
que é um ativo imobilizado que aumenta o patrimônio e não vai trocar tão cedo. A gente fez uma reforma lá, eu não fiz a reforma, eu administrei. Aliás, foi a equipe Mil que fez a reforma lá. E não foi uma reforma com dinheiro, uma reforma sem... Olha, meu Deus, foi uma reforma sem dinheiro, pedaço por pedaço, em etapas, e sem desligamento geral. Outra coisa que a empresa vai ter que dizer para nós é como é que eu vou fazer isso desligando você o menor tempo possível, porque eu posso desligar vocês uma semana e fazer meu serviço. Ou posso desligar vocês, fazer um sistema provisório enquanto faço o meu serviço, depois eu ligo direto o novo. Aí fica 3 horas sem energia. 3 horas. Eu fiz um provisório. Provisório significa HH, significa um tempo em paralelo, enquanto eu faço outra coisa. Ou seja, se eu não sei como fazer, vai aparecer na hora que a gente fizer o levantamento das propostas. Mas para fazer provisório dá trabalho, eu vou ter que trazer isso. Então, faz parte da avaliação dos candidatos. Isso está previsto também no convite. Tem que dizer quanto tempo leva para você, quanto tempo ficaria, como é que é a metodologia de conversão. Já trabalhei num lugar em Copacabana onde todos os medidores foram passados por uma madeira, tipo tapume, né? De obra. E todo mundo ficou funcionando com os disjuntores na madeira. Quando ficou tudo pronto, era só puxar os cabos e ligar no lugar final. Cada um ficou sem energia 2 horas. Cada um. O prédio. Cada um. Então, se houver alguém desesperado no 102, podia ir tomar água no 103, se fosse o caso, né? Mas isso deu um trabalho desgraçado para a equipe que fez isso. Ou é melhor eu desligar todo mundo durante um dia e ligar todo mundo durante um dia, sabe? Tem que analisar isso. Mas responder sua pergunta ou só te enrolei? Perfeito, muito obrigado. Pessoal, deixa eu fazer uma proposta aqui rapidamente. Nós já estamos chegando aqui mais ou menos às 10h40 da noite. Eu acho que se tiver um debate técnico entre os pontos, vocês podem talvez resolver uma outra reunião ou ter alguma troca específica com vocês. Eu queria mais ou menos seguir a pauta para decisões que a gente tem que tomar eventualmente nesse momento, para a gente concluir a nossa reunião num horário razoável. Tá. O que a gente tem para debater ainda, professor? De decisões, próximos passos. Próximos passos. Então, e aí, Daniel, passos... me perdoe aí você, Damasceno e etc., mas só para a gente imprimir um pouco de ritmo, porque a gente tem que tomar decisões aqui e a gente está ficando com o horário um pouco apertado. E aí, claro, sem prejuízo de vocês trocarem contatos e trocarem essas figurinhas na paralela, tirar essas dúvidas e etc. Os próximos passos, Renato, eu vou me adiantar aqui, seria comunicar uma empresa que ela está fora. Os próximos passos seriam avisar as duas que elas têm que confirmar o que parece ser óbvio. E o próximo passo é acompanhar a visita de sábado, que parece que vai acontecer, e chamar a LETEC. Para que tudo... Posse, você quer combinar, você me passa essas informações que você já me passou e eu replico e copio você, como você quer que isso funcione? Pode ser assim? Tá. Pode. Então, beleza. E aí, você também anota tudo para Renata. Você vê, posso, por favor, esse telefone da LETEC, que é essa nova para amanhã de manhã, eu já fazer contato com eles. Se você não tiver, eu peço para o Daniel. Daniel pode também te mandar. Se o Daniel tem o telefone da LETEC, já manda o contato para a Renata e para o Leonardo. Já manda o contato. O próximo passo, então, Ciro, como eu já falei, depois eu vou mandar a ata da reunião, o próximo passo também é conversar com Daniel e Arthur o que nós vamos fazer com as propostas, por exemplo, na quarta.
Nós vamos ler e eu vou apresentar uma planilha de critérios e validações, e o o Daniel vai dizer, pô, está muito grande, o Arthur vai dizer, isso funciona, e aí com isso a gente vai justificar o que está sendo proposto para que haja mais gente criticando, mais gente participando e acompanhando o processo. Então, Ciro, como próximo passo é quarta-feira, a gente já está fechando com o Daniel e com o Arthur um programinha interno de desenvolvimento. Por quê? Perfeito. Porque aí nós vamos também descobrir que quando a obra começar, o Daniel vai poder ver isso. Específico do entrada de gente, comportamento de gente, está usando EPI, coisas trabalhistas. Aí o Gilson vai participar também, aí o Gilson vai estar vendo se eles estão entregando os relatórios semanais, que é obrigatório, conforme deveria. Entendeu? E aí, com tudo isso, a gente está montando uma supervisão redundante. Eu vou estar vendo isso, mas vão estar tomando conta de mim. Então, basicamente, o Ciro, seriam esses os próximos passos que vão ficar registrados na ata. Perfeito, professor. Uma outra dúvida, passando de parte concreta, né? Se a gente conseguir evoluir na quarta-feira, de fechar esses critérios, partindo do pressuposto que vamos receber tudo dentro de um cronograma razoável de prazos de propostas, considerando que a gente tem que prestar algumas contas aqui internamente, especialmente para morador que nos para dia sim, para perguntar sobre isso, a expectativa, se todo o cronograma seguir como desejado, e aí volto a dizer, dentro de tudo que é desejado, que a gente não tem atraso de fornecedores, não tem atraso da obra, não tem atraso do processo seletivo, tudo funcione, a gente consegue ter uma expectativa de ainda esse ano ter resolvido essa situação? Eu estou pensando aqui o seguinte, aquele que receber a incumbência e ganhar oficialmente o trabalho, ele tem que primeiro olhar tudo que está instalado e olhar o projeto aprovado da Light. E vai dizer, eu vi, isso vai ser acompanhado, eu vi que o projeto aprovado da Light está todinho certinho com o que eu encontrei. Mas esse projeto não está bom. Eu vou revisar esse projeto para que a potência contratada com a Light seja do transformador, a potência máxima, para justificar a troca do disjuntor para 1.600. E eu também vou fechar com a Light essa alteração. E eu vou preparar os materiais para completar, se for o caso, substituir, que é o caso, ou para tampar um buraco do projeto aprovado que não ficou pronto e ficou de fato um buraco. E aí vai ter isso na fase de proposta. E aí nós vamos ter o quê? Eu acho que daria para ter, salvo as aprovações light, eu acho que daria para ter esse ano, sim. Acho que daria para ter esse ano, sim. Acho. Salvo as aprovações. Ah, mas não tem fornecimento de material? Se o cara tem experiência, se a empresa tem experiência, como a Letec, que o Daniel viu, ele tem muitos projetos em andamento, ele tem muitos equipamentos comprados, ele tem um trânsito, ele fabrica equipamento, a equipe 1000 fabrica equipamento para a Light, homologado pela Light. Então ele tem um equipamento. Não seria um atraso. Isso também seria contabilizado como eficiência. E ela cobra caro, ele cobra caro. Não sei, vamos ver o preço. E o preço é igual, ou o preço é menor, não sei. É por isso que o preço tem que ficar separado. Que não ficou. Mas aí eu acho que dá para fazer um ano. E se eu faço 12, 15, eu falo muito com o pessoal da Light.
Eu falo muito com o pessoal da Enel. E todo ano eu dou presente de Natal para o pessoal da Light. Todo ano eu dou presente de Natal para o pessoal da Light. Falando sério, eu trabalho muito com a Light. Todo dia eu vou lá pedir, encher o saco para aprovar projeto. Todo dia eu estou lá. Eu, alguém, o meu amigo. Então os caras não aguentam mais eu. Então eles aprovam, eles confiam ou aprovam. E eu sou legal. Todo ano eu dou um presente para todo mundo. Uma cesta básica, eu dou um vinho. Todo ano. Eu, Marcos, sou capaz de fazer um projeto? Talvez seja. Mas se eu for aprovar esse projeto na Light, eu vou ter que perguntar quem é o cara que aprova. Ali, né? Eu vou lá, tem que tirar a senha. Claro. É diferente. Não estou desmerecendo o Marcos Posse, não. Eu sou capaz, de repente, de fazer um projeto. Mas a minha velocidade, tecnicamente falando, eu sou capaz. Mas, para esse ano, se não me botarem no fim da fila porque o outro é mais legal, porque o outro é todo dia aqui, e me deu um presente de Natal. Rapaz, eu faço perícia. Eu faço perícia, eu estava na vara. Ô, Posse, eu sou advogado, Posse. Isso aí é minha vida. Eu faço perícia, eu estava na vara, esperando ser atendido por um juiz no tempo da pandemia, pós-pandemia. Chegou um cara perto do Natal com uma bolsa da Boticário. E aí ele falou com a menina que estava fazendo todo o trâmite de entrada e saída, porque é da pandemia. Eu vim trazer as lembranças, eu vim em nome do perito fulano trazer as lembrancinhas de Natal de todo mundo. Ele distribuiu, eu nunca distribuí perfume para ninguém. Eu faço perícia. Eu não sei se as minhas perícias são baratas ou eles ganham as perícias mais caras. Então, gente, na hora que você faz uma avaliação de desempenho... É o famoso mimo, né? Porque é só mesmo uma lembrança. Assim, olha, obrigada por me atender. Um perfume não compra um juiz. O juiz pode comprar perfume da Boticário à vontade. Eu não sei se eu devo falar. Mas aconteceu comigo em um lugar onde a empreiteira distribuía agenda para todos os engenheiros. Todo mundo ganha agenda, com nome nela, né? E nessa data, a agenda do amigo nosso não chegou. Esqueceram ele, ele era novo. O que ele fez? Pegou a agenda do cara. Porque é a mesma agenda. Todo mundo ganha o nome da empresa. O que tinha dentro, professor? Ele pegou a agenda do cara e disse depois, vou mandar a minha, o cara está viajando, né? Ele pega a dele, que é igual a minha. Ele, feliz, pegou a agenda e abriu. Todo mundo abriu a agenda. Ele abriu a agenda. Assim, rasgou o envelope, o papelzinho, o nome. E quando ele abriu a agenda, o que tinha dentro da agenda... óbvio. Cara, o problema é que ele pegou uma agenda. E quando ele abriu... Uma carta de amor, professor. Carta de amor. Isso ficou muito ruim, porque todos nós éramos fiscais de obra. Entendeu? Então, o Boticário é um mimo. Como foi a Renata que falou? É um mimo, né? É um mimo. Eu levo bombom para as enfermeiras que cuidam da minha filha no tratamento toda vez que eu Não, mas aí a parte de enfermagem é diferente. Eu estou falando de juiz. Mas vamos lá. Mas está claro, professor, acho que eu entendi. O ponto, basicamente, em resumo, é: se tudo correr dentro do esperado e dentro dos padrões e tudo, é possível que a gente consiga ainda esse ano, pelo menos do ponto de vista de obra. A Light, obviamente, que é o ritmo da Light. A gente conhece, já sabe. Mas era esse o ponto que eu queria chegar. Pode ser que a gente consiga resolver ainda esse ano. Porque depende do executante. Ele vai dar um plano de trabalho, nós vamos criticar o plano. Sem dúvida. Não, eu só falo isso até porque se a gente não conseguir entregar esse ano,
eu só estou pensando aqui no seguinte, a gente vai acompanhar, obviamente, muito de perto, mas se a gente já saísse daqui hoje falando assim, não tem como entregar esse ano, Não, eu já não ia acredito começar a nisso, pensar não. no plano Não B. acredito nisso, não. Seria pior, né? Não acredito Seria o nisso, não. seguinte, a gente tem que trabalhar com a realidade, Pode né? ter Se não expectativa desse, de bom, né? se não desse dentro da nossa expectativa, a gente já teria que fazer uma comunicação e preparar o terreno, como a gente fez ano passado, para dizer para as pessoas, ó, não vai estar resolvido para esse negócio, preparem-se, é isso aí, aperta o cinto, vamos embora. Mas tá claro, professor. Bom, vamos em frente então, né? Eu vou montar a ata e os próximos passos vão ficar bem claros. Perfeito. E Daniel e Arthur, a gente vai conversar terça ou quarta, e o que a gente combinar e conversar, a gente dispara como ações a serem cumpridas. Atualização do orçamento, a gente vai Só para terminar, Arthur, eu trabalhei num hospital, numa subestação de um hospital da GAFAG, ou da Aeronáutica, eu acho, que tinha uma... Acho que foi isso. Tinha uma subestação com 3 transformadores e eles colocaram um ar-condicionado potentíssimo soprando nos transformadores para esfriar eles. Por quê? Porque estava muito quente. O problema é que condensou. Quem alimentava eletricamente esse ar-condicionado eram os transformadores. E aí eles ficavam mais quentes porque tinham uma carga extra de ar-condicionado. Então, não é o nosso caso em particular, tá, Arthur? Mas foi uma coisa interessante. Eu já vi, Posse, uma bomba-sapo ligada no disjuntor dentro de um lugar confinado no subsolo. A bomba-sapo tinha que entrar em ação caso houvesse uma pane. Então, houve uma pane, o lugar encheu de água e a bomba-sapo não entrou, porque ela estava alimentada no quadro onde possivelmente aconteceria uma pane. Meio que isso também, né? Eu já vi isso acontecer. Vivendo e aprendendo. A gente termina, se vocês não tiverem mais nada, a gente termina agora e eu vou preparar essa ata. Claro que eu vou usar a inteligência artificial para poder preparar essa ata, viu? Então, a gente deve ter isso amanhã de tarde. Os próximos passos, que é a parte mais importante que o Ciro chamou a atenção. E quando a gente tem uma reunião e não tem nada de concreto acontecendo, não serve para nada a reunião. Tá bom? Se alguém tiver alguma coisa, está liberado aí. Não tem mais nada para falar. Obrigada, então. Obrigada a todo mundo. Obrigada, boa noite. Não, acho que tá dito, né? Tá tudo dito e agora a gente tá com boas notícias e boas expectativas, né? Porque ano passado a gente disse, nesse verão não se anime. Então, no próximo é uma possibilidade. Então, a gente vai agarrar com tudo essa possibilidade, esse dever, essa missão, para a gente conseguir, né, da melhor forma e com responsabilidade, e conseguir executar o mais breve possível, né? Tá bom? Então, a gente dá andamento, posse na comunicação, a gente se fala e vamos que vamos. Daniel, Arthur, muito obrigado por participar conosco aí, tá? Muito obrigado. Obrigada, tá, Daniel? Obrigado pelo convite, galera. Boa noite aí. Boa noite, gente. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, um abraço, boa noite.